Saudações e bem-vindo. Hoje o nosso convidado é o professor Carlos Nuno Castelo Branco, com quem vamos conversar sobre diferentes assuntos que representam grandes desafios naquilo que é a situação real de Moçambique. Carlos Castelo Branco é profundo conhecedor da realidade moçambicana desde os tempos que já vão lá. O professor, uma vez mais, é bem-vindo à Mídia Mais. Muito obrigado por este convite. Professor, vamos começar por aquilo que eu uso chamar da sua praia, a área econômica. Como é que traça o futuro de Moçambique do ponto de vista econômico, tendo em conta diferentes cenários? Cenários a nível interno como a nível externo. Bom, é sempre difícil falar do futuro, não é? Porque o futuro é coisa que nós não conhecemos. Os cientistas sociais, economistas, etc., analisam sempre o passado e o presente e tentam, com base na experiência, no conhecimento que têm, tentar olhar para o futuro e tentar projetar e pesquisar dentro dessa grande área de ignorância que é o futuro, que não sabemos o que será. Mas há algumas tendências da economia, alguns traços que são característicos da economia de Moçambique, que nos podem indicar desafios para o futuro. Não podemos saber o que o futuro será, mas podemos pensar em desafios, não é? Desafios, opções e tal. A economia de Moçambique continua a ser profundamente estruturada à volta daquilo que nós chamamos de complexo mineral e energético. Portanto, é a relação entre a indústria mineira e os grandes recursos energéticos do país e outros recursos naturais, portanto, a terra como base de tudo isso e depois o que daí advém, as florestas, etc. Isso significa que nós estamos não só a usar recursos naturais, nós estamos a ter um tipo específico de economia, uma economia dominada por um grande capital multinacional, que vem para Moçambique precisamente por causa desses recursos e por causa das políticas públicas que viabilizam o investimento que é feito para a exploração desses recursos. Portanto, os grandes incentivos fiscais, o compromisso do Estado com o investimento na infraestrutura para essas áreas, o envolvimento do Estado em parcerias público-privadas, as garantias públicas dadas à dívida privada, etc., que possibilitam a viabilização desses projetos em várias formas. Uma delas é ajudar a captar financiamento internacional para esses projetos, como, por exemplo, as garantias à dívida privada. Outra delas é reduzir os riscos, reduzir os custos e reduzir os períodos de recuperação do investimento para o grande capital, por exemplo, através da entrega de grandes concessões que depois as companhias concessionárias negociam nos mercados internacionais, vendem parte das ações. Com isso recuperam uma parte significativa do seu investimento, portanto encurtam os períodos de recuperação. Ao fazer isso reduzem riscos, reduzem custos, aumentam os lucros. Há casos específicos, há muitos casos em Moçambique de companhias que fizeram lucros fabulosos sem produzir nada com as concessões, simplesmente negociando as ações das empresas nas bolsas internacionais. Portanto, as políticas públicas, o conjunto das políticas públicas, mais a disponibilidade desses recursos atrai este grande capital multinacional. Este capital estrutura a economia em várias formas. Uma delas é através do impacto direto que tem, por exemplo, quando as pessoas são expropriadas da terra, têm que ser deslocadas para outras zonas, zonas de reassentamento, etc. Portanto, este é um impacto. A economia que se torna mais dependente da exportação de produtos primários,
Aparentemente podemos dizer, mas isso vai trazer grandes ganhos para a economia, mas nós sabemos que os mercados internacionais de produtos primários são muito voláteis e, portanto, vai trazer certamente enorme volatilidade, mais ainda do que aquela que já temos. E já temos historicamente, isto não são construções pós-independência, são construções feitas pelo colonialismo, e que estão reproduzidas, não é? Portanto, a volatilidade, a vulnerabilidade aos mercados internacionais é um problema que é trazido para dentro de economias que estão focadas em produtos primários. Um outro problema que traz é que as políticas públicas estão tão focadas em viabilizar estes projetos que depois não há capacidade pública para fazer o desenvolvimento de políticas sociais e económicas mais amplas, não é? Porque os recursos são gastos nestes projetos. O grande endividamento público que emerge daqui, a dívida soberana, que é usada como um instrumento de viabilização do capital multinacional, cria não só problemas de endividamento ao Estado e, portanto, redução da sua capacidade de implementar políticas sociais e económicas mais amplas, mais inclusivas, etc. Mas também isso cria um negócio para o setor financeiro doméstico e até para o setor financeiro internacional, que é o negócio da dívida, não é? O negócio dos títulos de dívida, que tem várias implicações. Uma implicação é orientar o setor financeiro para a especulação, a outra é a redução da disponibilidade e o encarecimento do capital para a pequena e média empresa, portanto, tornando mais difícil a diversificação e mais difícil a saída da economia deste amarra que nós herdamos do colonialismo português, que é de uma economia dependente de exportações de produtos primários. Estes são traços que estão a permanecer e estes traços parecem estar a ser fortalecidos no discurso público, na política pública. Por um lado, há esta retórica de que estes grandes recursos vão resolver os nossos problemas no futuro. Nós temos grandes problemas, então as pessoas falam de bilhões de dólares do gás, de bilhões de dólares disto e daquilo. Mas os bilhões vão implicar necessariamente o desenvolvimento, a redução dos níveis de pobreza que são O problema é que esses bilhões, primeiro, não pertencem ao Estado. A primeira coisa, vão ser capturados pelas próprias empresas. Nós temos políticas nos nossos contratos com as empresas, temos as políticas de favorecer a recuperação rápida do capital e dos lucros, portanto, as amortizações aceleradas, etc. E, portanto, as empresas vão primeiro pagar os seus custos e ganhar os seus lucros antes de haver disponibilidade para o Estado. Portanto, é um dinheiro que vem e torna a sair para a origem. Quer dizer, nem sai porque não chega a entrar. Mas a outra coisa é que existem dívidas fabulosas para pagar, não é, relacionadas com estes projetos, com as infraestruturas. Quem tem que pagar essas dívidas é o Estado? Quem vai pagar é este dinheiro, não é? Seja ele através do Estado ou não, mas quem vai pagar é este dinheiro. Portanto, quando nós vemos isto, portanto, o grande capital tem que recuperar os seus custos e gerar os seus lucros, realizar os seus lucros. As dívidas têm que ser pagas, etc. Quando olhamos para isto, primeiro, a disponibilidade de recursos líquidos para a economia poder usar amplamente, são distantes no tempo. Não há de ser agora, são distantes no tempo. E a segunda coisa é que são muito menores do que aquilo que nós estamos a especular que serão, não é? Esta coisa de que serão 96 bilhões, 120 bilhões, isso pode ser a receita total, mas isto não é a receita total que o país vai ter. E a outra coisa, quando nós temos uma economia que é muito dependente de recursos primários, se esses recursos primários gerarem muito rendimento para dentro da economia, que não será este o caso, por causa das razões que eu acabei de mencionar, mas se a economia ficar muito dependente destes recursos para as suas receitas de exportação, que vão ser vitais para o funcionamento da economia, estes recursos são
commodities, nos mercados internacionais de produtos primários, com preços muito voláteis, etc., isso vai se refletir dentro da economia. Portanto, há esta volatilidade, há esta vulnerabilidade que vai entrar. E nós temos os exemplos de Angola, temos os exemplos da Nigéria, temos os exemplos da Venezuela, temos os exemplos de todos os países que são dependentes de um pequeno grupo de produtos primários que caem, acabam caindo numa armadilha de endividamento, precisamente por causa da grande volatilidade dos preços internacionais. Podemos concluir, professor, que a grande expectativa que temos estado a assistir por parte de todos nós em relação ao início, por exemplo, da exploração de gás, é uma expectativa ingênua, olhando para o quadro que acabou de traçar aqui. Quer dizer, é uma expectativa que é politicamente criada, não é? E é um bocado aquela coisa que nós encontramos a salvação da pátria. Não será o Eusébio, não será o Domingues, não será o Reinildo, é o gás. Yeah? E esta expectativa é uma coisa em que nós estamos a mencionar tudo o que é possível de positivo acontecer com isto, sem discutir que, o cenário não é esse, e dois, há muitos riscos. E esses riscos estão à vista, são observáveis na experiência de muitos outros países. E nós, em Moçambique, temos uma coisa que tem um lado positivo, tem um lado negativo, que é dizer connosco isto não vai acontecer. Yeah? Estamos sempre a mencionar isso. Por um lado, isso reflete o nosso orgulho nacional e a nossa confiança em nós próprios e na nossa capacidade de fazer coisas, mas quando fica nas palavras, não é? Quando de facto não caminhamos com as nossas pernas, quando não aprendemos dos erros, quando não corrigimos a tempo, porque o orgulho já ultrapassa a medida, fica um orgulho sem base, e recusamos aprender, etc., acabamos por fazer exatamente os mesmos erros dos outros, não é? E este é o lado negativo, que é o lado de não aprender da história, nem da história dos outros, nem da nossa história. Mas o grande capital, os donos do grande capital que acabam de terminar este quadro, estariam interessados numa alteração total para abraçarmos moldes de desenvolvimento que nos sejam bastante favoráveis, que nos garantam um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que ajuda a reduzir substancialmente os níveis de pobreza e as desigualdades sociais. O problema é que o grande capital está interessado numa coisa, essa coisa é o seu lucro. Qualquer capital, qualquer forma, grande, pequeno, médio, está interessado numa coisa que é o seu próprio lucro, não é? Essa é a natureza da economia capitalista. Portanto, nós temos que estar conscientes disso, quer dizer, os capitalistas querem o seu lucro. Esta coisa de desenvolvimento e não sei o quê, isso é a retórica deles para responder à política pública, às ansiedades públicas e para justificar os apoios que recebem do Estado, não é? Mas o seu objetivo principal é o lucro. Portanto, compete a nós, nesse contexto, de aprendermos a utilizar esse capital em nosso benefício, não apenas em gerar os seus lucros. Portanto, nós temos que ter cuidado com as concessões que fazemos ao grande capital, temos que ter cuidado com aquilo que exigimos e temos que ter algumas coisas em perspectiva. Neste momento, a ideia subjacente é que Moçambique precisa de dinheiro, portanto, Moçambique está dependente deste capital. Então temos que fazer o que eles querem para eles virem para cá. Ora, quando começámos esta conversa, eu mencionei duas razões para este grande capital vir para aqui. Um é em que é que eles estão interessados e dois é como a política pública ainda exacerba mais esse interesse. E a primeira coisa que eles estão interessados é no nosso gás. Eu vou repetir, nosso gás. Sublinhar nosso carvão, nossa terra, é nosso aquilo. Agora, quando nós entregamos isto ao desbarato para os atrairmos para cá, em vez de sabermos eles
têm interesse em vir cá, então vamos negociar. Eles querem nosso gás, então vamos negociar o nosso gás. Mas nós estamos com uma capacidade negocial bastante fragilizada face à nossa dependência. O problema é que nós acreditamos nisso, que estamos com uma capacidade muito fragilizada por causa da nossa dependência. Nós vivemos quantos anos sem gás? Yeah? Estamos 47 anos de independência, o único gás que neste momento está em operação é o da Sasol, na província de Inhambane. E que está em operação há quantos anos? Desde 2004, 2005, portanto ainda não completou 20 anos. Portanto, nem metade do tempo da independência. Aquele gás, o gás do Rovuma ainda não está em operação. Portanto, nós não dependemos desse gás. Nós tornámos-nos dependentes desse gás por política pública. Porque nós fizemos a grande aposta no grande salto para aqueles recursos minerais, para aqueles recursos energéticos e minerais, o carvão e outros recursos minerais, sobretudo no norte de Moçambique, para promover um rápido desenvolvimento, uma rápida acumulação, esse é o interesse fundamental, o rápido desenvolvimento, rápida acumulação da burguesia nacional, com a ajuda do grande capital multinacional. E a maneira de atrair esse grande capital multinacional é usar isto. Portanto, a razão por que nós não negociamos na altura melhores condições não é que nós somos dependentes de uma coisa que nem estávamos a usar. A razão foi que as condições de negociação foram para favorecer, para provocar ligações de rendas, aquilo que se chama leakage, portanto, entornar um bocado daquelas rendas para a acumulação da nova burguesia emergente nacional. Daí os grandes incentivos fiscais, daí o grande apoio do Estado. Portanto, o grande apoio do Estado para viabilizar estes projetos, politicamente, de facto, tem em vista o desenvolvimento da burguesia nacional. É isso que nos tornou dependentes. Nós não éramos dependentes deste gás, não o usámos nunca, não é? Antes. E depois criámos estas, por exemplo, mesmo as dívidas odiosas, as dívidas que alguns chamam ilícitas, etc., mas são dívidas odiosas, são dívidas prejudiciais ao país, sem nenhum benefício para o país, resultando de transações ilícitas. Essas dívidas não nos criaram a dependência do gás. Essas dívidas são o produto da liberalização e da financiarização de bens públicos no país, que nós fizemos com os recursos naturais e recursos minerais, energéticos, a terra, etc., que os tornámos em bens privados, possibilitando ao grande capital multinacional financiarizar esses bens, transformando-os em títulos e negociando os títulos no mercado internacional. Fizemos a mesma coisa com a defesa e segurança. Portanto, a defesa e segurança ficou um negócio, ficou um mercado. Foi criado um novo mercado, um novo produto, com valor de mercadoria para ser negociada com o capital. E daí os discursos que a gente ouve hoje em dia, que as empresas multinacionais do gás devem voltar, porque a segurança naquela zona já está, que os terroristas agora estão no sul, não estão a ameaçar ali, como se no sul não houvesse pessoas, não houvesse população, etc. E no sul daquela zona, não é? Ainda continua a ser norte do país, mas a sul dos enclaves do gás. Então, a defesa e segurança tornou-se um negócio, mas não é... Este caso não é um caso, como é que se diz, atípico. Faz parte dessas dinâmicas de usar o que pertence ao Estado e transformar isso em mercadoria, criar um mercado para isso e gerar capital privado com isso. E a defesa e segurança surgiu nesse contexto. Se houve corrupção de pessoas que depois apanharam 50 milhões de dólares de comissões no total, ou 60 milhões de dólares, ou quanto é que foi, sim, houve, mas o negócio não foram aqueles 50 ou 60 milhões de dólares. O negócio foi 2,5 bilhões de dólares, que até agora não sabemos em que foi usado. Ainda não foi demonstrado onde foi usado. Professor, como é que o fenômeno da corrupção interfere numa negociação em que Moçambique possa sair a ganhar? A corrupção
Quer dizer, a primeira coisa, a corrupção é a nossa explicação fácil para os nossos problemas, não é? Que se nós fizermos um inquérito à população, perguntarmos qual é o nosso problema principal, as pessoas vão dizer corrupção. Se na negociação há corrupção, será que podemos conduzir negociações que nos beneficiem? A corrupção é prática comum desses processos negociais em todo o mundo. O problema em Moçambique é que quer dizer, nós temos corrupção e pouco mais além da corrupção. Tem famosos economistas como Ajun Chang, por exemplo, que era um professor na Universidade de Cambridge, agora está na Universidade de Londres, que trabalhou muito sobre questões de política industrial, Coreia do Sul, etc. E estes países, Coreia do Sul, Taiwan e tal, são apresentados como casos de enorme desenvolvimento, e uma das razões que é explicada para isso é que tinham estados burocráticos, tecnocratas, de alta capacidade tecnocrática e patriotas não corruptos, etc. E a John Chang diz que isso é mentira. Ele diz que até nos anos 60, nos anos 70, a Coreia estava a mandar funcionários públicos para o Paquistão para formá-los, dado o grau de enorme corrupção na própria Coreia. A única coisa é que tinham forças sociais atrás de dinâmicas de industrialização, tinham enormes pressões para industrializar. A Coreia do Sul estava na fronteira da Coreia do Norte e Taiwan tinha a República Popular da China do outro lado. E a estratégia dos Estados Unidos naquela região para travar o avanço do comunismo obrigava ao desenvolvimento destas economias, para oferecer alternativas à sua população. Por exemplo, a grande reforma agrária da Coreia do Sul e em Taiwan, que serviram de base à industrialização, essas grandes reformas agrárias foram feitas em resposta às reformas agrárias feitas na República Popular da China, pelo Partido Comunista Chinês, e da Coreia, pelo Partido de Trabalho da Coreia na época, nos anos 50 e tal, que fizeram reformas agrárias a favor do campesinato, expropriaram os latifundiários, entregaram a terra, fizeram cooperativas, etc. E os camponeses na Coreia do Sul, os camponeses em Taiwan, começavam a ver que era possível ter um mundo diferente, que não era um mundo controlado por latifundiários, etc. E os governos desses países, como parte da sua sobrevivência política, foram obrigados a fazer essas reformas. É preciso ver que o Kuomintang, que estava em Taiwan, e as forças fascistas, militaristas que estavam a controlar a Coreia do Sul, eram completamente corruptos e completamente anti-camponês. Foi uma das razões porque, por exemplo, o Kuomintang perdeu completamente a China. Mas foram obrigados pelas circunstâncias, para sobreviverem politicamente, a fazer mudanças fundamentais, que depois possibilitaram outras mudanças, por exemplo, a industrialização em ambos os países. E isto está descrito na história, portanto, não é uma coisa que possa ser completamente controlada, quer dizer, ter alguns engenheiros a pensar como é que vamos fazer engenharia social e ter tudo feito. Não é possível planificar tudo, mas é possível aprender de quais são as dinâmicas que ajudam outras dinâmicas e quais são as forças sociais que ajudam essas dinâmicas a acontecer. E em Moçambique nós não nos preocupamos tanto com a transformação agrária fundamental, quer dizer, temos estes programas, tivemos o programa dos biocombustíveis e do açúcar no período do presidente Chissano, pelo menos o programa do açúcar continuou, dos biocombustíveis morreu. No período do presidente Gabuza tivemos o programa da Jartrofa, o programa da Revolução Verde, uma série de programas, nenhum dos quais teve continuidade. Pro Savana não teve continuidade, o Sustenta, não sei se tem sustentabilidade política, económica e social para ir para algum lado. Tem alguma razão para duvidar do Sustenta, professor? Para duvidar do Sustenta? Eu não duvido de nenhuma coisa que não conheço bem. E não conheço bem, tenho dificuldade em duvidar. Mas a coisa que me chama a atenção é que, em primeiro lugar, temos muitos programas agrícolas não dissemelhantes do Sustenta no passado e que nem sequer funcionaram, portanto não foram para lado nenhum, foram interrompidos, substituídos por outros,
sem nunca termos tido uma discussão crítica disso, não é? Dizer o que aconteceu para o Pro-Savana deixarmos de ouvir, o que aconteceu para a Revolução Verde não mais ser mencionada. O Sustenta, pelo menos, está produzido. Então, esta é uma questão. A outra questão é que o Sustenta não parece ter por base uma boa análise da questão agrária em Moçambique. E a investigação de campo que existe neste momento, que eu tenho conhecimento, mostra que há muita gente, muitos camponeses que estão completamente dissatisfeitos com estas dinâmicas, dizem que aquilo não lhes diz respeito, que aquilo não os beneficia de modo nenhum, que aquilo só está focado na produção de mercadorias para exportação, etc. E, portanto, que há uma repetição de dinâmicas que falharam no passado. Mas, como eu disse, eu não tenho conhecimento suficiente do Sustenta para fazer uma discussão do Sustenta. O ponto é que nós não estamos a ter processos de transformação agrária profunda que façam duas coisas. Uma coisa, ou três coisas. Uma coisa é aumentar significativamente a produtividade de trabalho no campo. A segunda coisa é libertar força de trabalho do campo. E a terceira coisa é absorver essa força de trabalho na indústria e em outros setores da sociedade. As sociedades que industrializaram, como o caso da Inglaterra, portanto, os casos dos países europeus, que industrializaram, os casos de países asiáticos, etc., que industrializaram, fizeram-no quase sempre, não sempre, dependendo das condições económicas de cada país, das condições naturais de cada país, mas quase sempre fizeram-no a partir de uma profunda transformação agrária, que fez estas três coisas que eu mencionei: aumentar rapidamente a produtividade agrícola e, sobretudo, a produtividade do trabalho, libertar força de trabalho do campo e absorver essa força de trabalho nas dinâmicas de industrialização. Isso significa que estas coisas têm que estar, de alguma maneira, equilibradas para ser possível haver esta absorção, porque se não existir, o que se cria é uma grande quantidade de pessoas sem terra, sem sustento, pobres, e depois vai aumentar a quantidade de pessoas em estado de pobreza e que não vão conseguir contribuir para o desenvolvimento económico e social e vão acabar por revoltar-se porque estão a ser vítimas de um processo e sem expectativas de futuro. A outra questão é que o aumento rápido da produtividade agrícola é também o resultado de investimento na agricultura, de reorganização das condições sociais de produção. Portanto, no caso da Coreia, no caso de Taiwan, foi o grande desenvolvimento das cooperativas, das associações e cooperativas agrícolas. Novo investimento significa consumo de bens industriais, não é? Porque há mais máquinas, há mais infraestruturas, há mais sistemas de irrigação, há mais instrumentos de trabalho a serem usados, e isso tudo é a indústria que produz, não é? Portanto, a indústria também tem este enorme contributo, que é o contributo para o desenvolvimento das condições tecnológicas e da produtividade em todos os outros setores da economia. Também fornece à indústria duas coisas vitais. A primeira coisa é comida barata. A comida barata vai permitir a redução dos custos de vida, dos custos de subsistência e, portanto, o aumento do poder de compra do salário. Isso permite à economia fazer duas coisas importantes. Uma é expandir a utilização de força de trabalho, portanto, entrar em estratégias de desenvolvimento com força de trabalho intensiva e, portanto, gerar um emprego, o tal emprego que vai absorver a força de trabalho libertada da agricultura. E a outra coisa que é muito importante é expandir o mercado doméstico. E expandindo o mercado doméstico, a procura doméstica, etc., é possível criar dinâmicas de crescimento económico, de acumulação económica, que são baseadas na economia, são endógenas à economia, não são só dependentes dos mercados internacionais.
E esta coisa é uma coisa que nós não estamos a assistir em Moçambique. Não é? Em Moçambique estamos a assistir a uma crescente precarização do trabalho, mais casualização, mais sazonalidade, contratos mais precários, salários mais baixos em termos reais, portanto, com perda significativa de poder de compra, e isso, não permite a redução da pobreza, da desigualdade, etc., e da miséria, portanto, não serve aos objetivos de desenvolvimento social amplos. Por outro lado, não expande o mercado doméstico. Por outro lado, não absorve a força de trabalho da agricultura. Portanto, estas dinâmicas que estamos a assistir não são conducentes a dinâmicas de industrialização com base em ligações dentro da economia. Professor, pode-nos ajudar a perceber a seguinte constatação quando se fala de sinais, portanto, de alguma revolução na área da agricultura, ao mesmo tempo que se anunciam grandes volumes de produção, resultado do sustento. Também o INE, que é o Instituto Nacional de Estatística, traz-nos informações indicando uma subida significativa nos níveis de pobreza e também temos altos níveis de desnutrição. Olha, esta manhã, antes de vir para aqui, estava numa reunião para discutir investigação. E estava no grupo que nós estávamos a trabalhar, estávamos a discutir investigação económica, como os próximos passos para a investigação que estamos a fazer, e claro que para isso temos que olhar para o que é que já sabemos, aquilo que está na nossa posse. E havia 3 pessoas lá que estavam a fazer recentemente trabalho na província de Gaza, na zona dos regadios e produção de arroz. E todas as indicações que havia era do total desarmonia dos processos. Portanto, camponeses produzem arroz, vendem arroz para as fábricas de processamento. Uma fábrica fechou, abriu uma fábrica com enorme capacidade de processamento numa zona onde já existia uma outra fábrica. A fábrica que já existia saiu dali porque não tinha condições de poder funcionar porque não havia arroz suficiente. A grande fábrica não está a processar o arroz dos camponeses. Os camponeses estão a ficar com arroz nas casas, estão a guardar o arroz nas suas casas, e têm relatos do tipo de as crianças dizerem aos pais: por favor, não produza arroz este ano, porque quando vocês produzem arroz, como o arroz não vai para nenhum sítio, eu tenho que sair do meu quarto lá em casa para ficar os sacos de arroz. Portanto, quando se produz arroz, eu fico sem sítio para dormir. E são os filhos de camponeses, não é? Eu não posso dizer que isto é assim para toda a gente. Claro que naturalmente não será assim para toda a gente. Há quem consegue, tem mais recursos, consegue descascar o seu arroz, etc. Mas tanto o processo de desenvolvimento da capacidade de processamento do arroz, como todo o processo de comercialização, escoamento, etc., está roto, digamos assim, com enormes níveis de porosidade em vários sítios e, portanto, não joga. Então, há arroz a ser produzido que não está a ser vendido, que não está a ser descascado, há fábricas que encerraram, etc. Isto não me parece ser conducente nem à redução da pobreza, nem ao grande aumento da produção agrícola. Quando olhamos para os dados da produção agrícola, nós vemos que uma coisa que é muito importante, fundamental, é que a produção de comida para o mercado doméstico per capita, portanto por pessoa, não está a aumentar. A produção de comida para o mercado doméstico aumenta às vezes não aumenta, mas não per capita. Quer dizer, a produção de comida para o mercado doméstico cresce a uma taxa inferior à taxa de crescimento da população. Isto significa que por pessoa, não é, per capita, nós estamos a produzir menos comida, e isso significa que a comida vai ficar mais cara e vai
vamos falar das dinâmicas que eu falei anteriormente. Se a comida é um bem básico, se fica mais cara, o poder de compra das pessoas cai significativamente, e depois temos que olhar para uma coisa que é a maioria esmagadora da população moçambicana é pobre. E a níveis de rendimento baixos, as pessoas gastam uma parte muito significativa do seu orçamento em comida. Para aqueles que são ricos, gastam orçamento em carros, viagens, férias, etc. As pessoas pobres não têm essa possibilidade. Então, o seu dinheiro é gasto naquilo que é mais essencial para a sua sobrevivência. A primeira coisa é a comida. Yeah? Ora, se a pessoa gasta 80%, 90% do seu orçamento em comida e o preço da comida está a subir mais depressa do que os preços de todos os outros bens na sociedade, e não é só a comida, é o preço da comida, depois é o preço dos combustíveis domésticos, carvão, gás, etc. Depois é o preço do transporte público, etc. Esses são aqueles bens básicos que as pessoas precisam. Se esses preços estão a subir, desses produtos estão a subir significativamente mais depressa do que o resto dos níveis inflacionários no país, significa que os salários, os rendimentos das pessoas não crescem tanto quanto crescem os preços dos bens básicos que precisam de consumir. Logo, só o aspecto de que as pessoas pobres gastam a grande maioria do seu orçamento a comprar aqueles bens cujos preços crescem mais depressa, a comida em primeiro lugar, só esse aspecto cria mais desigualdade, cria mais pobreza. Né? Isto pode significar que são legítimos os temores segundo os quais o sustento não está isento da possibilidade de se tornar um elefante branco. Por outro lado, não é com este programa que Moçambique encontrou a terapia para uma reforma efetiva, a reforma agrária. Não há nenhum programa económico que não se possa transformar num elefante branco, infelizmente. E há, sobretudo, grandes programas económicos. Todos têm o potencial de se transformar em elefantes brancos. Se o sustenta vai ser ou não um elefante branco, se já é, ou se até vai ser pior que isso. Não é? O elefante branco é o aeroporto de Nacala, por exemplo, não é? Que a gente construiu, e o que mais voa no aeroporto de Nacala, mais descola, mais a terra, são moscas, não é? Esse é um elefante branco, está ali como uma amostra de um gigantismo faraónico sem sentido. Se o sustento é isto, ou pior do que isto, ou melhor do que isto, eu não posso saber ainda, as coisas são muito recentes, etc. Mas que há um grande debate, não só entre académicos e intelectuais, não é só intelectuais que estão a debater e que não conhecem bem. Há um grande debate, mesmo entre as famílias camponesas, etc., à volta do significado e do potencial destas coisas estragarem a sua vida ou beneficiarem a sua vida, porque os camponeses não são homogéneos, são as classes, os grupos de camponeses são heterogéneos, e, portanto, alguns podem beneficiar e outros podem ser prejudicados por isso. Esse debate existe, não é um debate intelectual, não é um debate mediático na televisão, mas é a vida corrente, quer dizer, quando tem miúdos a dizer, por favor, não me produz isto, porque está a encher o meu quarto e eu depois fico sem sítio para dormir, tenho que ir dormir à chuva para ter o arroz que ninguém compra, não é? Isto é uma questão. E se o mercado, quer dizer, se a sociedade não gera emprego não precário, não é? Não é dizer que criamos emprego porque alguém arranjou um trabalho por um mês a ganhar 2 ou 3 mil meticais, dizemos já resolvemos o problema de desemprego. Não, isso é precariedade, isso não é emprego, é extrema precariedade. Portanto, se a economia não gera emprego não precário em grande escala, se não cria condições, a economia não está a gerar benefícios em grande escala para as pessoas, está a gerar benefícios para alguns grupos, mas não para a grande maioria das famílias, etc.,
vamos continuar a ter o argumento de que o mercado doméstico é pequeno e, portanto, o crescimento tem que ser sempre orientado para as exportações. E se o crescimento é orientado para as exportações, vamos continuar a exportar produtos primários. Porque é isto que nesta fase estamos em condições de produzir, dadas as estruturas económicas que o colonialismo criou, que resultam da divisão internacional de trabalho que é desfavorável para nós, e resultam de um sistema financeiro internacional que está a especular com os nossos recursos e está a especular com a nossa dívida, não é? E que resultam da ganância das burguesias nacionais, que preferem juntar-se aos interesses desse capital multinacional, desse sistema financeiro internacional para seu próprio enriquecimento, em vez de se preocuparem com o desenvolvimento do país. O que é normal, porque a burguesia está preocupada com o lucro e com a acumulação de capital, então nós devemos começar a pensar se de facto a criação da burguesia deve ser o objetivo principal do Estado, ou se o Estado deve ter outras preocupações. Professor, como é que vê, como é que analisa o processo de descentralização na perspectiva econômica? Ok. A descentralização em si não é um assunto que eu tenha estudado profundamente para discutir, tanto os aspectos políticos e tal da descentralização. Mas há um aspecto particular da descentralização que é um aspecto que me preocupa e sobre o qual tenho muita curiosidade e que estamos a tentar começar a construir, sobre o qual estamos a tentar construir projetos de investigação. Que é o seguinte: nós temos uma economia, como mencionei antes, que é muito dominada por grandes megaprojetos. Grandes megaprojetos é uma repetição da mesma coisa, dominada por megaprojetos, que têm um enfoque particular, não são grandes geradores de emprego, etc., são enclaves, mas têm muito impacto local. Por exemplo, o deslocamento das populações. As populações perdem a sua terra, e não é só a terra, é o seu modo de vida, a comunidade social, que se desfaz e desaparece, são deslocadas para outras zonas, onde nem sempre podem fazer as mesmas atividades. Na Conferência Internacional do IES que estava a decorrer, houve dois painéis, se não me engano, dedicados a um tema que é o reassentamento lento, e que é a questão de que o reassentamento das pessoas nunca acaba, continua eternamente, porque de facto não existe um processo de construção de uma nova vida em que as pessoas, pelo seu trabalho, se sustentam. As pessoas estão colocadas em condições difíceis, às vezes em terras não férteis, e em condições que não podem reproduzir aquilo que é o modo de vida que conhecem, que são capazes de fazer. Então, simplesmente há uma deslocação de casas, há uma deslocação de campas, há uma deslocação de pessoas, mas todas estas coisas são tratadas como objetos independentes uns dos outros. Portanto, a ideia comunitária, a ideia de organização social de produção, etc., não é bem analisada nestes processos. E o resultado disso é que, estas pessoas estão deslocadas, ficam dependentes durante um grande período de tempo, estão muito vulneráveis, em muitas situações estão continuamente dependentes de recursos externos chegarem para as manterem. Mas também as escolas são destruídas num lado, têm que ser reconstruídas, os centros de saúde, as estradas, as infraestruturas, etc. Portanto, tem grandes impactos locais, tem impacto nos preços, não é? Quer dizer, a emergência de megaprojetos tem impacto nos preços de comida, tem impacto nos preços de habitação, tem impacto nessas coisas todas. Tem impacto na orientação do investimento. Nós temos zonas do país que têm estradas construídas onde só podem passar
as viaturas do projeto e ao lado tem a picada normal de terra batida onde passam os camponeses. Portanto, tem muitas situações deste género. Ora, o que é que significa descentralização em condições destas? O que é que estamos a descentralizar? Claro que isto não é a situação de todos os distritos no país. Há distritos que não têm este tipo de dinâmica, mas há muitos que têm, e estas dinâmicas influenciam às vezes mais do que um distrito. As plantações florestais, as minas, a exploração energética, etc. Como é que se descentraliza? Quer dizer, o que é que significa descentralizar aqui? O que é que de facto é descentralizado? Estes projetos não são negociados com as pessoas. Não é ir falar com as pessoas, explicar que vocês vão sair daqui por causa de vir um projeto. É negociar com as pessoas, não são negociados. Os órgãos locais não têm nada a dizer sobre isto. Eu recordo-me que estava a fazer uma vez um trabalho na província de Nampula, a pedido do governo de Nampula, que me pediu para ajudar a desenvolver capacidade distrital de planificação. E o exemplo que eles tinham de má planificação era que os distritos, portanto, estavam a fazer uma dinâmica de descentralização e nenhum distrito mencionou o corredor de Nacala como um potencial elemento no desenvolvimento do distrito. O governo da província pensava que isto era falta de capacidade dos distritos. Então eu visitei metade dos 21 distritos da província e tive conversas com diferentes entidades e indivíduos, etc. E o ponto comum que as pessoas estavam a colocar era, ora, primeiro, o corredor de Nacala nós não temos nenhuma voz. O que acontece, quais são os projetos, só nos vêm informar que vai acontecer isto, prepara a reunião, vai chegar uma delegação, prepara para receber a delegação, encontra alojamento, comida, etc. Não participam de nenhuma maneira na discussão do projeto Corredor de Nacala. Como é que vão usar para a sua estratégia de desenvolvimento industrial, distrital, descentralizada, quando não têm nenhuma informação, não sabem. E isto não é o Corredor de Nacala só, é todos estes grandes projetos. A segunda coisa era que eles diziam, para o distrito receber fundos do Banco Mundial e fundos do governo, etc., tinha que ter uma retórica, e a retórica era produção familiar, agrícola, educação e saúde. Se o distrito tivesse uma estratégia com estes três elementos, recebia dinheiro rapidamente das Nações Unidas, do Banco Mundial, do governo. Se o distrito não tivesse esses três elementos, se o distrito começasse a discutir uma estratégia que fosse diferente desta, adaptada às condições de desenvolvimento do distrito, o que é que o distrito era muito mais difícil ter acesso a estes fundos. Resultado, claro que os distritos iam fazer aquilo que aprenderam que deviam fazer para receber dinheiro. Então, todos repetiam as mesmas estratégias iguaizinhas, fossem ou não adaptadas às circunstâncias. A minha conclusão, portanto, foi que os distritos não têm nenhuma falta de capacidade, os distritos entendem muito bem a economia política destes processos e simplesmente adaptaram-se a isso, não é? Então, esta coisa, o que é que significa descentralização com dinâmicas de acumulação deste tipo, com dinâmicas de investimento e de desenvolvimento deste tipo, que são fatores externos ao distrito, portanto, forças económicas, sociais, políticas externas ao distrito, que determinam o essencial do que acontece na dinâmica do distrito. Então, descentralização fundamentalmente significa que o distrito tem que estar preparado para responder às consequências daquilo que lhe vai acontecer. Essas consequências é a população deslocada, são as escolas que é preciso reconstruir, etc. Portanto, descentralização é uma coisa que passa para nestes casos que eu estou a mencionar, que passa para o distrito a responsabilidade de servir de almofada, de proteção, de guarda, como é que se diz, de para-choques, não é? De absorver as tensões que resultam destas dinâmicas de desenvolvimento, com muito pouca capacidade de facto decidir sobre o desenvolvimento local.
Eu não estou a dizer que não fazem as coisas, que não fazem ações, fazem muitas ações, mas não é um processo de o distrito estar empoderado por si próprio para fazer isto. É a resposta defensiva que tem que realizar para fazer face a estas dinâmicas. É um minuto, professora. Há um debate que foi lançado sobre a necessidade do país refletir em relação à pertinência da realização, conforme prevê a lei das eleições distritais em 2024. Se acompanha este debate, em um minuto, sim. como é que vê este apelo que é lançado pelo chefe do Estado? De reflexão sobre A pertinência da realização. Se devemos realizar como a lei prevê em 2024, ou talvez teremos de adiar para uma outra altura que se mostre mais razoável para a realidade do Moçambique. Quer dizer, esse é um debate altamente politizado. Já não temos muito tempo, temos tempo. Não, esse é um debate altamente politizado e que eu acho que a maneira como o debate está a ser feito é um debate que está a desenvolver-se à volta de posições polarizadas de um partido e de outro partido. Portanto, quais são os interesses em termos de partilha de poder entre essas forças? E a maneira como o debate está a ser apresentado e é altamente polarizado e politizado dessa forma. E eu acho que essa é uma maneira negativa de colocar o debate. Quer dizer, o debate sobre a maneira como o território nacional deve estar organizado e como as pessoas no país podem ter mais facilmente os mecanismos de poder no seu controle para poderem fazer o seu desenvolvimento, é um debate que deve existir sempre. E é muito importante que exista, que haja um aperfeiçoamento, etc. E não deve ser um debate marcado apenas pelos interesses de um partido ou do outro de ganhar poder. Deve ser um debate nosso, como cidadãos, de querer dizer, não, qual é a melhor forma de nós termos acesso ao poder para podermos gerir a nossa vida, não é? E não me parece que haja muita coisa nesse sentido, parece-me mais que é um debate sobre partilha do poder e se eu ganho, se tu ganhas e tal. E é nessa parte eu não queria entrar, porque não conheço, não é uma parte que eu conheça e não tenho, quer dizer, não tenho interesse. Acho que, sim. O professor Carlos Nuno Castelo Branco foi nosso convidado para este espaço de conversa hoje. Porque escolheu a nossa companhia, fica aqui o nosso muito obrigado e continua ligado a nós, pois não se vai arrepender.